É esse pastor que Deus deu a ele algo muito especial acerca da família. E hoje nós falávamos sobre isso, que o pastor carrega uma unção que Deus deu a ele, falar sobre família. E é ele que nós vamos ouvir agora, e eu gostaria que você aplaudisse a Jesus pela vida do pastor Josué. Pastor, vem para cá. Na liberdade, meu amigo. Obrigado, pastor. Obrigado. Obrigado, pastor Devanir. Graça e paz, amados. Bom é nós estarmos aqui juntos para adorarmos a Deus na beleza da sua santidade e aprendermos no templo. Obrigado, querido. É uma alegria muito grande ver todos vocês aqui ávidos por ouvir a palavra de Deus. Quantos já me seguem nas redes sociais aqui? Levante a mão assim, por favor. E você aí, por que você não me segue ainda, irmão? É muito importante que você siga pessoas que podem agregar valor à sua vida. Às vezes em quando eu dou uma olhadinha assim nas pessoas que eu sigo e eu vou eliminando algumas porque não acrescenta absolutamente nada. Não agrega absolutamente nada. Agora, eu e a minha equipe, todos os dias nós geramos um conteúdo para abençoar a vida das milhões de pessoas que me seguem em todas as nossas redes sociais. Então eu convido você para ser mais um desta grande família de implantadores da cultura do Reino de Deus. Lá no Instagram é PR Josué Gonçalves e lá no YouTube é Josué Gonçalves. Todos os dias eu disponibilizo uma oração no YouTube e você pode orar comigo todos os dias. A partir das 6 horas da manhã está lá um devocional e eu estou fazendo uma série agora sobre palavras de sabedoria com base em provérbios. Inclusive, eu gravei hoje aqui no hotel uma reflexão que vai ao ar nessa próxima semana, que eu gostaria que todos assistissem. Eu falo sobre qual é a diferença na vida daqueles que planejam tudo e qual é a diferença em relação àqueles que não planejam nada. Viver de forma planejada é uma atitude de sábios. Pessoas que não planejam nada, com certeza, dificilmente vão chegar a um lugar de relevância na vida, porque não sabe aonde querem chegar. E quem não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar que chegar serve. É muito importante esta reflexão, eu gostaria muito que você me acompanhasse lá. O tema proposto é desafios para a família contemporânea. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo de número 3, ou melhor, eu não sei se você vai conseguir me acompanhar, sabe por quê? Porque eu vou ler na versão da Bíblia a mensagem. Se você não tem esse aplicativo, eu te aconselho a baixar. Essa Bíblia traz uma compreensão um pouco melhor. Eugênio Peterson escreveu, ou seja, ele traduziu esta Bíblia a partir do que ele ensinava para os seus filhos e netos, numa linguagem diferente. Então eu vou ler como é que fica aqui. Não coloque aqui para não, então acho que não haver assim uma confusão de leitura. Eu vou ler para vocês. Olha como ele escreveu, 2 Timóteo, capítulo 3. Não seja ingênuo. Tempos difíceis vêm por aí. À medida que o fim se aproxima, os homens vão se tornando egocêntricos, loucos por dinheiro, fanfarrões, arrogantes, profanos, sem respeito para com os pais, cruéis, grosseiros, interesseiros sem escrúpulos,
irredutíveis, caluniadores, sem autocontrole, selvagens, cínicos, traiçoeiros, impiedosos, vazios, viciados em sexo e alérgicos a Deus. Eles vão fazer da religião um espetáculo, mas nos bastidores se comportam como animais. Fique longe deles. É o tipo de gente que entra sorrateiramente nas casas de mulheres instáveis e carentes e tira proveito delas. Mulheres que, deprimidas pela própria vida de pecado, se apegam a qualquer modismo religioso que se domine verdade. Elas são exploradas vezes seguidas e nunca aprendem. Esses homens são como os velhos trapaceiros egípcios, Janes e Jambres, que desafiaram Moisés. Renegados da fé e enganados no pensamento, eles desafiam a própria verdade. Nada de bom vem desses impostores, e um dia serão desmascarados, assim como o povo percebeu o engano dos egípcios. O texto começa dizendo: não seja ingênuo, tempos difíceis vêm por aí. Na versão que você tem, talvez esteja nos últimos dias, virão tempos difíceis. A pergunta é: quais são os desafios para a família cristã nesse tempo em que nós estamos vivendo? E eu quero aqui rapidamente considerar alguns desafios. Por exemplo, o divórcio. O divórcio e a banalização do casamento. Aquilo que era escandaloso, aquilo que era vergonhoso, aquilo que era uma decepção para a família há anos, há décadas atrás, hoje se tornou normal. Se casa não vendo o casamento como uma ideia de Deus e uma aliança que deve ser mantida até que a morte nos separe. Hoje, se divorciar é tão normal que as pessoas não sentem vergonha. As famílias não sentem vergonha como era na época dos meus pais. Inclusive, alguns se casam dizendo: se não dar certo, a gente se separa. Se não der certo, a gente se separa. Meu avô se separou, meu pai se separou, eu tenho 5 irmãos, eles se separaram, e que diferença faz se eu me separar também? Esse é um desafio, porque o casamento, aos olhos de Deus, é uma aliança que, quando Deus instituiu, certamente Ele pensou na aliança eterna que há entre Pai, Filho e Espírito Santo. Não dá para você imaginar a Trindade se divorciando. Não dá para você imaginar a Trindade se separando. Essa é a ideia de aliança a partir da Trindade. Então esse é um grande desafio. E eu penso que nós, pais, deveríamos colocar na cabeça dos nossos filhos essa consciência do que é casamento. Segundo desafio, a inversão de valores. É impressionante que o que era certo, agora depende. Há uma inversão de valores hoje. Isso nós vemos na escola, isso nós vemos nessa sociedade onde nós convivemos. Preste atenção. Dá para você imaginar se isso aconteceria na época dos nossos pais, onde um homem que está tentando lutar contra a corrupção
é tido como errado. O outro que tem todas as provas dos seus erros é considerado como uma opção para governar sobre nós. Há uma inversão de valores. E essa inversão de valores muitas vezes começa dentro da nossa própria casa, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado. E esse é um grande desafio que, consequentemente, afeta a família. Um outro desafio é a cultura anticristã. Um outro desafio é a ausência paterna e também a ausência materna. Amados, preste atenção. Hoje, com o avanço tecnológico, com os movimentos do feminismo, a mulher não se sente muitas vezes valorizada e reconhecida sendo do lar. Então ela precisa estar no mercado de trabalho, competindo com o homem e terceirizando o processo de educação dos filhos. E aqui mora o problema. Não existe um lugar na Bíblia onde Deus autoriza os pais a terceirizar o processo de educação dos filhos. Quando você abre a Bíblia, em Mateus, no Salmo de número 128, está claro. Eu vou ler com vocês. Se você quiser colocar esse texto aqui, pode colocar Salmo 128, por favor. Salmo 128. Coloca aí este salmo para a gente ler juntos. Salmo 128. Olha lá. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O salmista está escrevendo um salmo que tem a ver com um casal que está indo para o casamento. Verso 2. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Pergunto, aqui, o salmista está falando para o homem ou para a mulher? Hã? Ei, aqui, o salmista está falando para o homem ou para a mulher? Presta atenção. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Quantos não casados, meninas e rapazes não casados, estão conosco? Levante a mão assim, por favor. Levante a mão, por favor. Bem alto, bem alto. Deixa eu falar com os rapazes, presta atenção. Antes que Deus desse uma mulher para Adão, Ele deu um trabalho. O trabalho vem antes do casamento. O trabalho vem antes da esposa, da namorada, noiva e esposa. Do trabalho de tuas mãos comerás. E Deus, neste salmo, está falando com o homem provedor. Próximo, por favor. Tu, esposa, no interior de tua casa. Preste atenção como a Bíblia coloca o homem no mercado de trabalho e a mulher no interior da casa. Será como a videira frutífera, teus filhos como o rebento da oliveira, a roda da tua mesa. Preste atenção que nesse texto, a mulher não está no mercado de trabalho, competindo com o homem, mas está no interior da casa como educadora. Preste atenção, tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Então, quando Deus desenha a família, Ele coloca o homem no mercado de trabalho como provedor, a mulher no interior da casa como auxiliadora idônea e educadora. Preste atenção, gente. Quando os pais terceirizam a educação dos filhos para os avós, para os tios, para as creches, para a vizinha,
isso compromete seriamente a educação dos nossos filhos. É claro, eu não sou contra a mulher no mercado de trabalho, desde que ela esteja educando bem seus filhos, desde que ela esteja cumprindo devidamente o seu papel. Eu estou ouvindo aqui uma trilha sonora um pouco alta. Se você quiser deixar sem, eu vou agradecer. Obrigado, viu, querido? Obrigado. A mente, principalmente dos homens, não consegue processar essas duas coisas ao mesmo tempo. Muito bem. Então, ausência paterna. Se vocês estudassem quais são os malefícios da ausência do pai na vida dos filhos, talvez todos os homens aqui iriam prestar mais atenção na sua missão de pai. Mães solteiras é um outro grande desafio. Mães solteiras. Hoje, por exemplo, algumas mulheres estão abrindo mão de se casar e muitas vezes recorrendo a um banco de sêmen para escolher o perfil do homem cuja aparência ela deseja ver no filho. E ela não quer se relacionar com outro homem, ela quer apenas o espermatozoide deste perfil de homem para gerar um filho de acordo com como ela entende que seria o ideal na cabeça dela. Isso aqui é um outro grande desafio a ser enfrentado. Um outro desafio são as famílias mosaicas, famílias misturadas. Por exemplo, há uma estatística que diz que daqui a 10 anos, de cada 10 pessoas que chegarem na igreja, 8 estarão no segundo, terceiro, quarto casamento. De cada 10 pessoas que chegarem na igreja, 8 estarão no segundo, no terceiro ou no quarto casamento. E aí, nós temos esta problemática das famílias mosaicas, das famílias misturadas. É um aniversário onde vai estar 2 esposas, 2 ex-esposas, 2 ex-maridos, e cada um trazendo os seus filhos, que são meio-irmãos. Esse é um outro grande desafio para ser administrado nesse tempo pós-moderno. A falta de disciplina e limites. Quando eu vejo a juventude brasileira dizendo não ao Bolsonaro, porque o Bolsonaro é militar, e o perfil do comportamento do Bolsonaro é disciplinador. E nós estamos vivendo diante de uma geração de jovens, que é uma geração que não reconhece a autoridade, não se submete à autoridade. Como prova disso, que em alguns lugares ninguém quer ser professor. Em alguns lugares ninguém quer ser professora. Em alguns lugares é muito difícil dar aula. É muito difícil, porque os adolescentes já lá nesses lugares não se submetem ao princípio de autoridade, porque eles é quem mandam na casa. Eles que dão ordem na casa. Eles não sabem respeitar um não. Então, preste atenção, quando eu estou ministrando aos pais, eu sempre digo que esse mundo não é um parque de diversão, esse mundo não é uma Disney World, esse mundo é um campo de guerra, esse mundo é um campo de batalha. Por isso, todos os pais deveriam treinar guerreiros. Todos os pais deveriam treinar guerreiras,
Escute, por favor. Excesso de carinho sem disciplina e limites é igual a delinquência. Excesso de carinho sem limites, sem disciplina, é igual a delinquência. Esse é o grande desafio. A falta de limites, a falta de disciplina. Eu me lembro que na época, quando eu era criança, eu pedi a bênção para o meu pai, a bênção para a minha mãe, e eu pedi a bênção para os meus avós, e no caso dos meus avós eu tinha que beijar a mão deles ainda. Como é que os nossos filhos estão fazendo hoje? Os nossos adolescentes têm noção do que é pedir bênção aos pais? Pedir bênção aos avós? A falta de limites, a falta de disciplina. Nós temos um outro desafio, que é a influência negativa da mídia. A influência negativa da mídia, porque a mídia pós-moderna, ela é anticristã. Ela é marxista. É só você ouvir 90% dos programas de televisão, dos jornais, dos filmes, das novelas, o materialismo e o anticristianismo está lá. Se não é claro, se não é aberto, é sutil, é subliminar. Está aí, na moda, na música, na filosofia. Essa influência negativa vai afetando, vai corroendo os fundamentos da família. Nós temos um outro problema seríssimo, chamado pornografia. Só para que vocês tenham uma noção, existe uma pesquisa que diz que o primeiro contato com a pornografia que uma criança tem hoje, em média, é aos 7 anos de idade. Aos 7 anos de idade. Isso daqui se tornou um problema. Isso daqui se tornou um outro problema. Porque o que outrora era trancado, era fechado, era de difícil acesso numa banca de jornal, era lacrado, hoje está aberto. E o que separa uma criança da pornografia é um clique no link para acessar um porão de podridão de imoralidade. A pornografia já não é mais só um desafio agora para o adulto. É um desafio para as nossas crianças. Ou seja, é um desafio para os pais em relação às nossas crianças. Eu li em algum lugar que um pai viu o filho de 9 anos andando de um lado para o outro, assim, perturbado, e essa criança ficava assim, ó, eu preciso me livrar disso, eu preciso me livrar disso, eu preciso acabar com isso, eu preciso acabar com isso. E o pai, vendo o menino falar sozinho, parou ele e disse, meu filho, o que está acontecendo? Parar com o quê? E esse menino disse, pai, eu não consigo deixar de ver todos os dias pornografia. O pai quase caiu de costa, 9 anos. Me leva no computador e me deixa eu ver o que você está acessando. Quando o pai foi ao computador com o menino de 9 anos, quase que ele vomitou. Diante do que ele viu, o que o filho estava acessando. E ele pergunta para o menino, quando foi que começou isso?
Ele disse: um amiguinho na escola me passou um endereço, eu acessei, de um veio outro, veio outro, veio outro, e deu nisso. Hoje eu sou um doente, né? O menino estava doente. Quem é o seu amiguinho? Aí o pai foi na escola, contou para a diretora. A diretora chamou o amiguinho e perguntou para o amiguinho: quando começou isso? Ele disse: um amiguinho me passou. Procurou outro amiguinho, chamou. Sabe qual foi a conclusão dessa história? Toda a escola estava mergulhada nesse poço podre de imoralidade. Foi necessário convocar psicólogos, terapeutas, pastores, médicos, professores. Foi necessário mobilizar todos numa força-tarefa para salvar as crianças. Agora, pior do que tudo isso, quando eu sou procurado por uma filha adolescente que diz: eu peguei meu pai vendo pornografia. Quando isso acontece, gente, os prejuízos são maiores ainda, porque o pai é o referencial, o pai é o modelo, o pai é a figura de autoridade. Agora, se ela não pode mais confiar no pai, figura de autoridade, porque ele está trilhando um caminho de imoralidade como esse, em quem ela vai confiar? Então a pornografia é o grande desafio para a família cristã nos nossos dias, e a gente não pode deixar de falar, de estudar, de questionar, de orar sobre esse assunto. O materialismo, o abuso, é impressionante. Lá na nossa casa de restauração de casamentos, nós já recebemos praticamente 3.000 casais que lá chegaram com uma carta de divórcio nas mãos. E é impressionante como nessa última turma, por exemplo, 90% dos casais, ou a mulher ou o homem, lá na infância, quando criança, sofreram abuso. Quando eu falo para vocês lerem esse livro que eu trouxe aqui sobre Pais Curados, que é um livro que trata de abuso, para que vocês entendam que isso está muito mais presente do que a gente possa imaginar. É abuso verbal, é abuso emocional, é abuso psicológico, é abuso físico, é abuso sexual. O abuso é um outro grande desafio, porque é o abusado que abusa, é o ciclo da ferida, não é? É o abusado que abusa, o agredido que agride, o abandonado que abandona, o separado que separa, e é o ciclo da ferida. A homossexualidade é um outro grande desafio. Eu disse para a Rose, hoje eu andando pela cidade, e não é só aqui, eu ando pelo Brasil e o mundo afora, é impressionante como tem crescido o número de adolescentes fazendo a opção pela homossexualidade. Com frequência, eu recebo pedidos de ajuda de mães, de pais que dizem: minha filha tem 16 anos, meu filho tem 14 anos, e se diz homossexual. E aí a gente precisa entender que homossexualidade e orfandade são duas coisas que andam de mãos dadas. Homossexualidade e orfandade são duas coisas que andam de mãos dadas. E quando eu falo de orfandade, eu não estou falando de um filho cuja mãe morreu. Eu não estou falando de uma filha cujos pais morreram.
Eu estou falando de filhos abandonados dentro da própria casa. Eu estou falando de filhos que se sentem órfãos com os pais vivos dentro de casa. Preste atenção, que a maioria desses meninos que se dizem homossexuais, na verdade, de forma inconsciente muitas vezes, eles estão buscando em um outro homem o carinho que não recebeu do pai. Isso é sério, gente. A gente, como igreja e família cristã, precisamos parar e repensar e rever esses desafios. Um outro desafio é a falta de equilíbrio entre família e trabalho. Família e trabalho, trabalho e família. Em nome do trabalho, e com a boa desculpa, eu quero dar o melhor para a minha família, muitos estão perdendo a família. Nós não podemos sacrificar o importante no altar do urgente. Eu vou repetir, nós não podemos sacrificar o importante no altar do urgente. Primeiro vem Deus. Segundo vem a esposa. Terceiro vem os filhos. Depois, consequentemente, o trabalho. E depois o resto. Agora, preste atenção. O trabalho é importante, o trabalho é necessário, o dinheiro é imprescindível, mas que sentido faz ganhar o mundo inteiro e perder sua família? Eu nunca me esqueço que o Pelé, quando foi visitar o seu filho Edinho na prisão, porque o Edinho estava sendo acusado de envolvimento com o tráfico de drogas. Quando ele foi visitar o filho Edinho na prisão, depois ele deu uma entrevista que as televisões estavam lá, as revistas, os jornais, e eu me lembro que eu li isso na revista Veja, onde ele dizia o seguinte: eu gastei minha vida para construir minha marca, meu nome, meu patrimônio, só que eu me esqueci do principal. E por isso hoje eu estou aqui visitando um filho na prisão. Que sentido faz ganhar o mundo inteiro, se tornar um dos homens mais conhecidos do planeta, com uma fortuna enorme, mas perder o casamento, perder a família, perder os filhos para as drogas? Isso posto, abra sua Bíblia agora, que a gente precisa dar uma resposta à luz das Escrituras. Como é que a gente blinda a nossa família diante de tudo isso? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo de número 7 e vamos ver o que está no verso de número 24 a seguir. Mateus capítulo 7, você pode colocar aí, meu irmão, a partir do verso 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Próximo. E caiu a chuva. Não tem bom. A estação da chuva é a estação da vida. Jesus está dizendo: a chuva vai cair, transbordar os rios. Jesus está dizendo: os rios vão transbordar. Jesus está dizendo: soprar os ventos vão soprar.
e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Diga, não caiu. Só as mulheres, não caiu. Só os homens, não caiu. Agora, por que não caiu? Por que não caiu? Porque foi edificada sobre a rocha. Repete comigo, sobre a rocha. Não tem outra saída. Diante do divórcio, inversão de valores, cultura anticristã, ausência paterna, mães solteiras, violência doméstica, famílias misturadas, falta de disciplina e limite, diante de todos esses desafios, só existe um caminho a ser seguido: levantar nosso projeto de vida sobre a rocha, que é a bendita e gloriosa palavra do Senhor. Agora a pergunta que fica é: que lugar a Bíblia ocupa na sua casa? Qual é o tempo que se investe estudando a palavra na sua casa? O que é que os teus filhos sabem das Escrituras, porque foi você quem plantou no coração deles? Preste atenção. Nós não queremos que os nossos filhos aderem a essa filosofia de vida marxista. Nós não queremos que os nossos filhos sejam influenciados por uma cultura onde a homossexualidade é vista com naturalidade, ideologia de gênero é uma doutrinação que não tem nada a ver, mas nós, pais, sabemos que tem tudo a ver, e nós não queremos que os nossos filhos sejam engolidos por isso. Mas a pergunta é: nós estamos colocando nas mãos deles a espada do Espírito? Qual é o tempo que nós estamos investindo estudando a palavra, lendo a palavra, mostrando as verdades da palavra? Deixa o texto aí para mim, por favor, querida, por favor. Preste atenção. Jesus está dizendo: só não caiu porque a base, o fundamento era a rocha. Agora continua, por favor. Aí ele continua: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Presta atenção. Se você está edificando a sua casa só sobre o que se oferece na Netflix, é areia. Se você está edificando a sua casa só sobre o que se oferece de entretenimento no YouTube, é areia. Se você está edificando a sua casa com base só no que você assiste no Instagram, nos videozinhos engraçados das redes sociais, é areia. Eu estou orando por um avivamento que nos leve de volta para a palavra de Deus. Jesus disse: aqueles que ouvem estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Próximo, por favor. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou. Diga, desabou. Outra vez, desabou. Sendo grande a sua ruína. Sendo grande a sua ruína. Abra sua Bíblia em Gênesis, por favor, capítulo de número 2. Gênesis, capítulo de número 2, verso de número 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só.
far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Aí, capítulo 1, por favor, verso de número 26 a seguir. Capítulo 1, verso número 26 a seguir. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio, diga domínio, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então presta atenção que Deus não criou a mulher, Ele tirou a mulher do homem, porque quando Ele criou o homem, Ele criou macho e fêmea. Então quando Ele vai prover a mulher para o homem, Ele tira a mulher de dentro do homem. E verso 28, Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai. Repete comigo: dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Agora capítulo 2, verso de número 15. Tomou, pois, no verso 8 primeiro, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Verso de número 17, verso de número 15, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus planta um jardim, coloca o homem dentro dele e dá para o homem 3 tarefas dentro da sua missão: governar, cultivar e guardar. Vamos lá. Deus deu 3 tarefas dentro da missão para o homem. Diga: governar, cultivar e guardar. Agora veja o que acontece no capítulo 3, verso de número 23 e 24. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado, e expulso o homem. Colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. No capítulo 2, Deus planta um jardim. No capítulo 1 e no verso de número 28, Deus os abençoou. Então Deus planta um jardim, Deus abençoa o homem, Deus coloca esse homem dentro do jardim. E Deus diz para esse homem: você vai governar, você vai cultivar e você vai guardar. E aí, Deus percebe que Adão está só. Então ele faz Adão dormir um profundo sono, como que aplicando uma anestesia geral, abre-lhe ao lado, tira dele Eva. E ele olha agora para Eva e diz: osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. Está tudo certo, está tudo lindo, está tudo maravilhoso. Mas aqui no capítulo 3, a gente encontra um sério problema. Aonde é que Eva está no capítulo 3, a partir do verso 1? Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Ela está conversando com quem? Com o diabo. E ela está conversando com o diabo aonde? No jardim do Éden. Agora presta atenção, ela não só conversa com o diabo, ela é seduzida pelo diabo.
Olha, vamos ler esse texto. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. A pergunta que fica é: aonde estava Adão enquanto a sua mulher conversava com o diabo? O que Deus havia dito para Adão? Ó, você vai governar, você vai cultivar e você vai guardar. Você vai guardar só o jardim? Não, você vai guardar o jardim, você vai guardar sua mulher, pô. Você vai ter que se interpor entre o diabo e sua mulher, você vai ter que se colocar no meio. Você é o cabeça. Você é o líder. Você é o sacerdote. Você é o profeta. Você é a autoridade constituída por Deus para governar, para cultivar, para proteger. Mas da onde é que está esse marido? Aonde é que está esse marido que não percebe que a mulher está conversando com o diabo? E o diabo é um psicólogo milenar atualizadíssimo. Hoje ele não sobe mais da árvore, hoje ele vem pelo Instagram. Ele é atualizado e moderno. Hoje ele não sobe mais na árvore, ele vem pelo Facebook. Engana-se quem pensa que ele vem com chifre. Engana quem pensa que ele vem com dentes pontiagudos, dando aquela gargalhada no escuro. Não. Não. Ele vem pelo WhatsApp. Onde é que estava Adão, gente? Jogando. Aqueles joguinhos que a gente compra nos aplicativos. Onde é que estava Adão, gente? Agora eu pergunto: Adão estava longe de Eva ou estava perto? Vamos ver. Gênesis capítulo 3, verso de número 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Não dá a impressão que ela comeu e deu assim? Sim ou não? Sim ou não? Se está correto, ele estava longe ou perto? Estava longe ou perto? Agora eu pergunto: ele estava acordado ou dormindo? Agora eu pergunto: ele estava ligado ou distraído? Assim estão os pais hoje. Assim, por isso que eu disse que eu gostaria que aqui estivesse todos os homens de Sinop. E veja como isso é sério. Bom, aí Eva pisa na bola, implode tudo, o Adão come também da fruta, e aí abrem-se os olhos, se enxergam nus, se escondem, e como sempre, Deus
na viração do dia à tarde, vai visitá-los. E quando Deus chega, verso 9: e chamou o Senhor Deus a mulher, sim ou não? E chamou o Senhor Deus a mulher, sim ou não? Mas quem conversou com o capeta não foi a mulher? Quem foi seduzido pelo cão não foi a mulher? Quem aceitou a ideia de tomar do fruto e comer de primeira mão não foi a mulher? Agora, quem que Deus procura? Veja o que está escrito no verso 9: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Isso aqui não é geográfico, isso aqui é posicional. Isso aqui não é onde eu estou geograficamente, está falando de posição. Olha onde você estava como filho e aonde você está agora. Eu não disse para você governar, eu não disse para você cultivar, eu não disse para você guardar. Deus não chama a mulher para esta prestação de contas. Sabe por quê? Aonde é que está escrito que Deus mandou a mulher governar? Aonde é que está escrito que Deus mandou a mulher cultivar e a mulher guardar? Verso 18 diz assim: tá bom, se o homem vai governar, cultivar e guardar, e a mulher vai fazer o quê? Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora. Deus não espera que a mulher governe, Deus espera que a mulher seja a sustentação para a vida daquele que governa. Seja um pilar de sustentação. Auxiliadora. Eva, você vai auxiliar aquele que governa. Você vai auxiliar aquele que cultiva. Você vai auxiliar aquele que guarda. Esse é o papel da mulher. Agora, preste atenção, homens. Deus vai cobrar de nós. Aqui tem bastante pessoas que constroem ou que estão construindo. Quando você começa uma obra, o que você faz primeiro? A fundação, o alicerce. Quando Deus começa a construção da família, quem Ele fez primeiro? O homem. Ele começa pelo homem. Então, o homem é a base. Escutem, homens. Eu trabalho com famílias há 32 anos. Já passou pelos meus treinamentos e congressos mais de 120 mil casais. Eu já me assentei com famílias problemáticas, fracassadas, mas com centenas e milhares de famílias abençoadas. Eu estava conversando um dia com uma mulher, e ela disse assim: eu sou filha de uma família em que os meus pais tiveram 10 filhos, 9 homens e uma mulher. Os 9 são pastores, bem-sucedidos, e eu sou esposa de um grande pastor. Eu disse: quero conhecer seu pai. Um homem desse precisa ter um tempo de mesa comigo, eu preciso ter um tempo de mesa com ele. Escute o que eu estou dizendo para vocês. Faça uma pesquisa por trás das famílias funcionais, por trás das famílias bem-sucedidas,
por trás das famílias que deram certo, tem um homem governando, cultivando e guardando. Faz uma pesquisa. E por trás das famílias que fracassaram completamente, tem um homem à semelhança de Adão, distraído, dormindo, negligenciando sua missão, suas tarefas, o seu propósito de vida, como um chamado para pastorear sua casa. E essa é a minha pergunta. Se Deus nos chamasse hoje para uma prestação de contas, como está a nossa casa? Como está a nossa família? O grande problema, gente, é que Adão estava perto, mas Adão não estava presente. Uma coisa é estar em casa, outra coisa é estar presente em casa. Uma coisa é estar no jardim do Éden, perto de Eva, mas tão ausente na mente, no espírito e na alma, que não se dá conta que a mulher tão perto está conversando com quem não deveria. O filho está conversando com quem não deveria. A filha está se envolvendo com quem não deveria. Ou seja, está em casa, mas não está presente na vida da casa. Está em casa, mas não está presente na vida dos filhos. Está em casa, mas não está presente na vida conjugal. Por isso que tem muitas mulheres dizendo: eu me sinto viúva com o marido vivo do meu lado. É por isso que tem marido dizendo: eu me sinto viúvo com a minha esposa viva do meu lado. É por isso que tem pais, filhos dizendo: eu me sinto órfão com os meus pais em casa. Eles estão perto, mas eles não estão presentes. No entanto, quando Deus trouxe Eva para fora do homem, antes ele disse: não é bom que o homem esteja só. A Bíblia diz que Deus faz o solitário habitar em família. Por que que eu me casei? Para vencer a solidão. Por que que você se casou? Para não estar só. Agora, a pior solidão é quando você está ao lado de alguém com o qual você não pode contar nunca. A pior solidão é quando você está entre tantas pessoas, se sentindo miseravelmente só. E é exatamente o que vem acontecendo dentro de muitos lares. Eu costumo dizer que algumas casas têm o ambiente de um elevador. Outro dia eu estava na Avenida Paulista, lá em São Paulo, e eu fui fazer alguma coisa em um prédio. E aí era bem alto o prédio, e quando eu entrei, entrou junto comigo várias pessoas, e nenhum conhecia o outro. E aí até chegar lá em cima, foi parando e parando, é um ambiente muito estranho. Você está ao lado, muito perto, mas não se falam, não se olham, não se conhecem. Qual é o ambiente da sua casa? Como é o ambiente da sua casa? Eu gostaria de amanhã conversar com vocês uma outra parte desta palavra que Deus tem incomodado meu coração para ministrar por onde eu passo. E eu gostaria muito de amanhã fazer uma oração por toda a sua família de uma maneira muito especial dentro do que eu vou ministrar amanhã. E eu gostaria que você não faltasse amanhã pela manhã. Eu quero falar sobre como você ter uma vida sexual gratificante. E como teremos aqui os casais e os noivos, e pode vir os namorados também, eu vou ser bem claro, e vamos tratar de alguns assuntos que é necessário tratar
e eu vou responder a algumas dores de muitos casais nesta área do sexo e da sexualidade. Mas hoje, com muito temor no meu coração, eu quero orar por este exército de homens que veio aqui hoje. Eu creio que antes de estar na minha agenda esse evento, já estava na agenda do coração de Deus. Eu creio que Deus quer começar algo novo nas nossas casas. Eu creio que Deus está levantando um exército de homens que vão se posicionar. Gente, preste atenção. Eu sou o sacerdote da minha casa. Eu sou o profeta que denuncia os pecados da minha casa. Eu sou o líder que vai na frente dando a direção para a minha família. Eu sou o pastor que pastoreia o coração da minha família. E se você não está sendo isso, há um chamado de Deus para você começar a ser. Começar a ser o sacerdote da sua casa. Começar a ser o profeta da sua casa. Começar a ser o líder espiritual da sua casa. Começar a ser o pastor que pastoreia o coração da sua família. Vamos ficar de pé na presença de Deus. Eu ouvi um testemunho de um pai que chegou para o filho naquele sábado e disse: filho, o menino tinha uns 6, 7 anos, filho, hoje você manda e o pai obedece. Você quer ir para onde? Eu quero, lá nos Estados Unidos, eu quero ir para o shopping. Foram para o shopping. Pai, eu quero ir para o cinema. Vamos para o cinema. Depois do cinema, o que você quer comer? Não, eu quero comer lanche. Vamos comer lanche. Quer um brinquedo? Vamos para a lojinha dos brinquedos. Escolhe um brinquedo. Ele passou o dia maravilhosamente bem com o menino. À noite, o pai estava exausto. Aí, aquele menino querido deitou na cama do pai e dormiu. Aí o pai carinhosamente pegou ele no colo, para ele não acordar, subiu as escadas, porque ele dormia no quartinho em cima, levou ele para a cama dele, colocou ele na cama, cobriu, e quando o pai ia saindo, o filho segurou na mão do pai e disse, aí o pai disse assim: dorme com Deus, meu filho. Aí quando o pai ia saindo, o filho segurou nas mãos do pai e disse: não vai embora não, pai, vamos orar. Aí o pai disse: então ora, meu filho. Aí o filho fez essa oração: Deus, faz de mim um homem igualzinho ao meu pai. Deus, faz de mim um homem igualzinho ao meu pai. Esse homem, sem graça, deu um beijo no filho, disse: dorme com Deus, meu filho. Saiu desesperado. Morava numa casa que tinha um terreno bem grande. Foi lá nos fundos do terreno, desesperado, e começou a orar assim: Deus, não ouve a oração do meu filho, não. Eu sou um adúltero. Eu sou um viciado em pornografia. Eu sou um mentiroso. Deus, eu não quero que o meu filho seja um homem igual a mim. E ele acabou de orar: faz de mim um homem igual ao meu pai. Se ele for igual a mim, ele vai ser adúltero, vai ser viciado em pornografia, vai ser um mentiroso. Deus, só que Deus,
entendeu a oração do filho. O filho olhou para o pai como um pai piedoso, amoroso, ideal. Conta-se a história que naquele dia, esse homem recebeu uma visitação da graça de Deus. Ele cai de joelho, volta para Jesus e diz: agora eu vou ser o pai que o meu filho precisa. Agora eu vou ser o pai piedoso que o meu filho enxergou em mim. Agora eu vou ser o pai cheio do Espírito Santo que o meu filho precisa. E naquela noite um milagre aconteceu naquela casa. Essa não é uma noite qualquer. Essa é uma noite de encontro com Deus. Eu quero convidar aqui na frente todos os homens, mesmo os não casados. Vem aqui na frente, nós vamos orar juntos. Nós vamos pedir a Deus que nos ajude a governar, a cultivar. Eu sinto o temor de Deus neste lugar. Eu sinto que Deus quer começar algo novo nas nossas vidas. Eu estou incluído com vocês. Eu sinto que Deus quer começar algo extraordinário no nosso casamento, na nossa vida, na nossa família, nos nossos filhos. Deus quer nos levantar como soldados cheios do Espírito dessa última hora da igreja. Deus quer nos levantar como profetas dentro da nossa família. Deus quer nos levantar como autoridades espirituais dentro da nossa família. Deus quer nos levantar como referenciais, como modelos de homem de Deus na nossa família. Quando um homem se posiciona como um homem de Deus dentro de casa, o avivamento começa nessa casa. Quando um homem se posiciona como um homem de Deus dentro da casa, o milagre começa nesta casa. Aí sim a gente ouve: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Quantos creem nisso? Digam amém. Amém. Coloque a mão no ombro de um homem próximo de você. E quando você coloca a mão no ombro de um homem, você está dizendo: você não está só. As tuas batalhas são as minhas batalhas. As tuas lutas são as minhas lutas. As tuas dores são as minhas dores. A sua busca hoje também é a minha busca. Mas as tuas vitórias vão ser as minhas vitórias. Hoje eu não quero que você ore por você, então. Nós vamos orar um pelos outros. E as mulheres com as mãos levantadas na direção destes homens, comece a abençoar estes homens. Comece a declarar a bênção de Deus sobre a vida desses homens. Pai, nós estamos orando uns com os outros e uns pelos outros agora. Comece a tocar nesta machou denegadai luva suinderegabachai andenas. Começa a tocar agora, Senhor, neste pai. Começa a tocar nesse marido agora. Comece a tocar neste filho agora. Comece a tocar neste genro, neste sogro agora. Comece a tocar neste homem agora. Tu és o Deus de Abraão, tu és o Deus de Jacó, tu és o Deus de Isaac, tu és o Deus geracional. Vai tocando agora, vai envolvendo com a tua graça agora, vai perdoando agora, vai levantando agora, vai restaurando agora, vai vivificando. Senhor, batiza com batismo de amor, batiza com batismo de alegria, batiza com batismo de graça, batiza com batismo de arrependimento. Vai tocando, vai mudando, vai alterando, vai fazendo aquilo que só o Senhor pode fazer, e mais ninguém, mais ninguém, mais ninguém. Enche do Espírito
Espírito Santo, enche do Espírito Santo, enche do Espírito Santo, enche do teu Espírito Santo, até transbordar nesta noite, até transbordar nesta noite, até transbordar nesta noite, até transbordar nesta noite. Senhor, gera temor no coração destes homens, gera temor no coração desses homens, gera temor no coração desses homens, gera temor no coração destes homens. Que sejam homens que amam a palavra, que sejam homens que se levante como um guerreiro de oração na sua casa, que seja um homem que profetize na sua casa, que exerça o sacerdócio na sua casa, que exerça a liderança espiritual na sua casa. Começa aqui, Senhor, um avivamento a partir destes homens. Levanta aqui nesta casa hoje um exército de guerreiros cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, no nome de Jesus.